Olá, eu sou Regina Rezende, psicóloga. E eu sou Vânia Moreira, atriz. Nós somos do Histórias de Emocionar e estamos aqui no projeto Cultura Presente nas Redes, financiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos contar e ouvir histórias. Histórias para sentir e histórias para se emocionar. Eu espero que você se divirta com a gente, certo? Vamos lá? Então, a história de hoje é Contos da Minha Nuvem. O autor é Pedro Guilherme Lima Ramos e são várias histórias, pequenas histórias. As ilustrações do livro do Rodrigo Santana, o CB. Regina, sabia que existem pessoas que não conseguem entender coisas simples como a rotação da Terra? Eita! Então, essa é a história. O garoto e a rotação. Existem pessoas que não conseguem entender coisas simples, como o fato de que a rotação é o movimento que a Terra faz ao redor de si mesma. Sim. Não dessas pessoas. Estas acabam por se autodestruírem e minam com a paciência dos que estão ao seu redor. Uau! Eu sinto muito em afirmar isso, mas na verdade eu sou uma dessas pessoas. Acho que todos nós temos um pouco dessas características. Bom, eu tento melhorar todos os dias da minha vida, pelo menos nos dias em que realmente encontro forças, tendo a esperança de que um dia conseguirei. Fiquem agora com a história de um menino chamado Marcos, que tinha a mesma ideia em sua mente. Marcos era um menino, um bom menino. Tinha 11 anos e morava na cidade de Fortaleza. Ele tinha muitos amigos que sempre se apresentavam em quaisquer aventuras que ele fosse, desde que convidados. Adoravam brincar juntos e se divertirem com várias brincadeiras, como o famoso esconde-esconde. Mas chegou um dia em que tudo isso mudou. Seus amigos agora estavam muito ocupados com afazeres pessoais, como os estudos, cursos ou práticas de esporte. Enquanto seguiram a sua rotina, Marcos ficava irritado e não conseguia entender o lado de seus amigos. Parecia até que não se importava. Então, em certo dia, que todos saíram para tomar sorvete, Marcos ficou como uma pessoa totalmente diferente e passou a maltratar seus amigos. Mesmo percebendo que eles estavam chateados, em nenhum momento mostrou se importar, mas repetiu diversas vezes a mesma palavra: eu. Com isso, muitos deles foram embora e Marcos acabou ficando sozinho na sorveteria. Seu maior erro foi pensar que era o centro das atenções, quando, na verdade, não era. Ele era 1 em 7 bilhões, e isso o tornava quase que insignificante. Calma, eu não estou dizendo que sua existência não tivesse valor, apenas que era mais comum do que ele pensava. Será que realmente ele não se importava? Como as coisas deveriam ser? Penso que o correto é reconhecer nosso lugar mais como um figurante em todo o grandioso planeta, galáxia e universo. Com o tempo, Marcos aprendeu que, na verdade, as pessoas não giram ao redor de si mesmas, nem ao redor dele, mas que giram junto com o planeta, que, por sua vez, gira em torno do Sol. Muito legal. É interessante isso, sabe, Vânia, porque nós vemos isso muitas vezes nas crianças no consultório. O reizinho da casa. Tudo gira em torno daquela criança. A família, os avós, os pais fazem tudo para agradar, mas é preciso tomar cuidado, porque você pode estar criando uma pessoa egoísta, que acha que tem mais direito do que as outras pessoas. Sabe quando existem pessoas que falam assim: você sabe com quem está falando? Eu gosto de perguntar assim: quem você pensa que é para falar dessa forma?
É uma boa resposta para quem fala, você sabe com quem está falando. Aí a gente pergunta, quem você pensa que é? Porque somos todos iguais. Nenhum ser humano é melhor do que o outro e nem pior. E isso é muito importante. É importante que você perceba que todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem. Todos temos importância, todos temos valor. Hoje já existe essa campanha, né? Toda vida importa. E de fato é isso. Toda vida importa. E é importante que você perceba e sinta esse carinho, esse afeto e esse respeito pelo outro. Não pense que você tem mais direitos. Isso vai acabar transformando você numa pessoa egoísta. O Marcos aprendeu isso com uma lição muito dura, ficando sozinho. Você não precisa ficar sozinho para aprender essa lição. Aprende aqui com a gente, ouvindo uma história e agindo diferente, tá bom? Um bom exemplo, né? Isso. Bom, a nossa próxima história é muito interessante. O ego. Olha. Em um reino havia um bardo bastante famoso. Ele tinha cabelos castanhos e grisalhos, pele morena, roupas vermelhas. Era responsável por toda a radiação de alegria que emanava da cidade. Diariamente visitava diversas tabernas e estalagens, sempre com um conto novo a dizer. Além de suas histórias, apresentava espetáculos musicais através de sua afinada voz, ou mesmo de seus instrumentos, como a flauta ou a lira. Todas as solteiras ficavam aflitas ao passar perto dele, sonhando em um dia ter a mão prometida ao músico. Para terem ideia, sua presença era tão requisitada que fazia até mesmo o rei humilhar-se, ordenando ou implorando que viesse a seu castelo. Todavia, quanto mais o bardo assegurava a sua fama, mais ele se tornava obcecado pelo próprio ego e por riquezas. Passou a frequentar somente os mais luxuosos lugares e a ignorar as pessoas mais desafortunadas. Mas um dia, como qualquer outro, um jovem garoto chegou ao reino. Este, por sua vez, se autoproclamava bardo. Ele tinha olhos azuis, cabelos loiros e roupas esverdeadas. Nosso primeiro bardo, tomado de ciúme, promoveu um duelo de habilidades. Fossem em prosas, melodias ou contos. O jovem sentiu-se honrado de ser desafiado por um veterano. Aceitou de bom grado o gesto, reconhecendo o nível do seu adversário. Era o mais importante, né? Duelaram em duas provas, a da poesia e a da música. Por melhor que fosse o jovem bardo, o veterano se considerava muito à frente dele e se proclamou vitorioso antes mesmo da última nota soar. O resultado foi surpreendente. Por mais que o velho bardo se julgasse excepcionalmente melhor, todos, incluindo a corte do rei, preferiram a simpatia e a humildade do jovem bardo. Decepcionaram-se com o veterano e nunca mais o viram como artista, mas como alguém que age influenciado pela vaidade e pelo autoengrandecimento. No fim, seu ego o destruiu. O orgulho não é uma emoção negativa, sabe, Vânia? Você pode sentir orgulho de algo que você faz, um trabalho da escola, uma redação. O orgulho é uma coisa positiva, mas quando o orgulho é muito grande, ele pode virar arrogância. E foi o que aconteceu com ele, né? Ele ficou tão cheio de orgulho, se sentindo tão importante, que acabou menosprezando as outras pessoas. Perdeu um pouco da humildade. E outra emoção que eu percebi, o ciúme.
Você acha que o ciúme é uma emoção positiva? Não é, não é. O ciúme é sempre uma emoção negativa. Por exemplo, sentir ciúme de um irmão, de um amigo quando se interessa por um outro amigo. Vamos pensar como seria diferente se a atitude do bardo mais antigo, né, não fosse essa de ciúme. Ele poderia ter acolhido o novo, os dois serem artistas naquele mesmo espaço, dividirem a atenção das pessoas, só que no que ele agiu dessa forma, ele acabou sendo banido, porque ficou muito clara a atitude negativa dele. Então, é para a gente pensar que as emoções, o ciúme, o orgulho, a timidez, a vergonha, todas elas fazem parte da gente. Tudo depende de como você dosa isso. Porque tudo aquilo que parte para o exagero vai acabar prejudicando você. É como a raiva. A raiva é natural, faz parte do corpo. Mas quando você pega essa raiva e transforma num sentimento, ela pode virar mágoa, ela pode virar um ódio. Saber lidar com as suas emoções é muito importante. O bardo não sabia, ele não sabia, e por isso foi destruído pelo próprio ego. É verdade. Muito bom saber e aprender com essa história, sabia? Muito bom. Bem bonita mesmo, Sim. né? Esqueci de mostrar a ilustração. Vamos mostrar, que é importante, do nosso querido Rodrigo CB. Bem bonita, não é? Nosso bardo, o mais velho. É isso. Então, essa história eu vou começar mostrando a ilustração, muito bonita. A morte não é o fim. Aqui, ó. Ai, que lindo. Linda. Tá? Vamos lá, vamos à história. No dia do enterro da sua avó, Pietra, com 14 anos, estava muito abalada. Seus pais também sofreram com a perda, mas logo superaram, pois em um mês já estavam melhores e voltaram à sua rotina de muito trabalho e pouco contato com a menina. Pietra, entretanto, não conseguia superar a morte da avó. Ela se traumatizara com o seu irmão mais velho, sempre contando histórias de terror, em que a morte era o fim. O terror de todos os pesadelos. Todos os dias, a pobre garota sonhava com a avó, mas nunca conseguia entender os seus sonhos, pois cada vez que acordava, acabava por esquecê-los. Certo dia, sua mãe a chamou para conversar, entregando-lhe uma herança que a avó deixara para ela. Pietra alegrou-se por um momento e pegou o objeto, um pingente com uma pedra azulada, além de correntes de ouro. Pelo resto do dia, a menina não o tirou do pescoço. Durante a noite, ao dormir, novamente sonhou com a sua avó bizantina. Ela estava em um lugar florido, com bastante árvores e poda. A menina não sabia exatamente onde estava e não havia sinal de Dona Bizantina. Ela continuou a caminhar pelo belo jardim em busca de alguém até que a encontrou sentada num banco tricotando o que parecia um cachecol. Ao observá-la, seus olhos brilhavam como nunca. Dona Bizantina a viu e parou imediatamente o que estava fazendo. Minha neta querida, finalmente consegui falar com você. Vovó, é a senhora mesmo? Sim, minha querida. Eu estou aqui porque não poderei ir para o céu sem lhe dizer um último adeus, dizia Dona Bizantina. E, além disso, não deixaria minha neta sofrendo com a minha partida, não é? Os olhos da menina encheram-se de lágrimas e ela abraçou a avó. Obrigada, ela disse, e as duas começaram a chorar de emoção. Pietra, então, acordou, sentou-se na cama. Era uma manhã de sábado e, ao olhar no relógio, viu
7h42. Lembrando-se do seu sonho, pôs-se a rezar por sua avó, agradecendo por tê-la visto. Agora, Pietra encontrara a paz. Ela escutou sua mãe a chamá-la para tomar café, o café da manhã, e desceu rapidamente. A mãe admirou-se ao encontrar a filha com um belo sorriso no rosto, sorriso que não via desde a morte de sua mãe, a bizantina. Parece feliz, minha filha. Sim, eu sonhei com a vovó. Sério? E pelo visto foi muito bom. Foi! E como é que ela está? A menina olhou para o colar em seu pescoço e novamente para sua mãe. Ela está no céu, disse alegremente. A fé é algo importante, da qual não devemos nos desapegar em momentos tão difíceis como a perda de um ente querido. Temos que procurar entender que, por mais que nos machuque, a morte não é o fim. E que a vida, do outro lado dessa porta escura, e que há vida do outro lado dessa porta escura. Como muitos já disseram, e muitos ainda dizem, a vida é apenas uma passagem para algo muito maior. Nossa, que lindo. Interessante, né, Vânia? Nós estamos vivendo aí uma pandemia, É verdade. não é? E você, como a gente, deve estar tendo contato com muitas notícias sobre morte. Talvez você tenha perdido alguém que você ama também. É verdade. E o autor dessa história, ele acredita que a morte não é o fim. Os povos do mundo inteiro, todo mundo tem uma ideia sobre o que é a morte. Nenhum dos povos, nenhuma das pessoas tem exatamente certeza do que seja. No entanto, ele fala uma coisa muito importante, a importância da fé. No que você acredita? No que a sua família acredita? Quais são as crenças e os valores que eles cultivam em relação à morte? É importante você entender que tudo nessa vida nasce, cresce e perece. Morre. É natural. É uma lei. E como toda lei, a gente não consegue escapar dela. É importante você entender que natural ficar triste. Muito triste. Eu também ficaria. Os adultos também não sabem lidar muito com a morte, sabe? É verdade. Ninguém sabe. Mas a gente vai aprendendo. Às vezes com a perda de um bichinho, de um amigo, de uma avó. Isso acontece. E é da vida. Aprender e saber lidar com esse sentimento que o luto traz, que a perda traz, é muito importante para o nosso crescimento como pessoa, como ser humano. E se você, por alguma razão, está vivendo isso ou sabe de alguém que esteja vivendo, mostra essa história para ele, conversa com ele sobre isso. E se você não consegue falar, porque às vezes a gente não encontra palavras, um abraço é muito importante. Só que nesse momento a gente não está podendo abraçar, porque a gente está vivendo essa coisa de isolamento social. Mas um olhar, uma palavra de amizade, de amor, de parceria, de companheirismo, faz toda a diferença nesse momento, entendeu? E vamos aprender a lidar com ela, porque ela faz parte da vida. E aconteça o que acontecer, o importante é saber que quanto mais consciência eu tenho da morte, melhor eu vivo, porque eu vou valorizar o que realmente tem valor, o que realmente tem importância, certo? É, isso é bonito. Gostei disso também. Obrigada. Vamos aprender. Divisão? Que nada. Vou te contar uma história de um garoto de 11 anos que não queria saber da separação dos pais. Uau! Vamos lá. Ele morava com a sua mãe, mas nos fins de semana ia à casa do pai. Mesmo assim, ele não estava satisfeito. Queria que seus pais voltassem a morar na mesma casa, para não ter que ir à casa de um deles nem sentir saudade de ambos. A sua mãe lhe dissera que não era possível, pois o pai do garoto já estava com outra mulher. Além disso, a sua mãe também revelou que conhecera um outro homem gentil por quem tinha se apaixonado. O menino, bem, não digeriu a ideia.
passara a ficar mais ranzinza com seus pais e eles não sabiam o que fazer. Passou a aprontar diversas travessuras contra a namorada do pai e o namorado da mãe. Ele nunca desistia da ideia de ver os seus pais juntos novamente. O pai, já zangado, quis tomar providências urgentes e castigar o menino. Já sua mãe, mais compreensiva, decidiu conversar com ele. Filho, você sabe o que está fazendo? Não é nada legal. Sim, mãe, eu sei, disse o menino, desdenhando. Ela suspirou. Isso é muito injusto conosco, não acha? Nós não queremos mais ficar juntos. Tudo o que temos em comum é você. Mas, olha, se não consegue entender isso, talvez possa passar a entender o que eu vou dizer. Fez uma pausa. E se você pensar que o William, namorado da sua mãe, for o seu segundo pai? Além disso, que Angélica, a namorada do seu pai, for a sua segunda mãe. Assim, você terá 2 famílias e mais pessoas para te amar e acolher. Pense também nos presentes de Natal, aniversário, Dia das Crianças e Páscoa. Tudo em dobro. Ai, não seria maravilhoso? Realmente, ela convenceu o garoto e ele passou a noite toda pensando e pensando sobre tudo o que havia feito de ruim com os 2. Além disso, chegou a uma conclusão importante. Meus pais são felizes e não precisam um do outro para isso. Precisam apenas de mim. No dia seguinte, pediu desculpa para os 4 e comportou-se como um ótimo filho, aquilo que ele, na verdade, sempre fora. E assim, ele viveu feliz com sua grande família. A separação dos pais pode ser algo difícil para algumas pessoas. Em alguns casos, deixa mágoas permanentes. Sim. Entretanto, o importante não é tê-los unidos dentro da mesma casa, e sim ter amor e a convivência com eles. Se tiver em mente isso, acredito que conseguirá ser feliz com a família que tem. Muito legal. Bem bonitinho. Essa história de separação, né, Vânia? É verdade. Às vezes desestrutura tanto a criança quando o papai e a mamãe vão cada um para um lado. E pode ser que você aí do outro lado sinta muita raiva, muita tristeza e saudade, como ele sentia, né? E sentir que quando você está com um, você está abandonando o outro. Olha, vamos trabalhar isso. Uma coisa que eu queria aproveitar, Vânia, é ensinar um exercício para você que está aí do outro lado, caso você sinta ansiedade, raiva, tristeza. Quando a gente sente essas emoções, a gente produz muita adrenalina, que é uma coisa complicada de explicar e eu não vou entrar nesse mérito. Mas tem algo que você pode fazer que está ao seu alcance, que é respirar. E quando você respira, você diminui essa adrenalina. E eu gosto de usar a ideia da flor e da vela. Imagina que você tem uma flor de um lado e uma vela do outro. Você cheira a flor e sopra a vela. Repete esse exercício mais de 5 a 10 vezes. Cheira a flor e sopra a vela. Isso vai ajudar você a se acalmar. E depois que você se acalmar, você vai começar a pensar. Uma coisa muito importante: só é possível pensar depois de se acalmar. Até para os adultos. Enquanto você não se acalma, você não consegue pensar. E depois de se acalmar e pensar, você pode começar a trabalhar a aceitação. A aceitação dos fatos. Não tinha o que acontecer. Não tinha como resolver. Os pais já tinham tomado outro caminho. Então, ele acabou exercitando essa coisa da aceitação, depois da conversa que teve com a mãe, entender que agora ele tinha uma família multiplicada.
Isso às vezes é difícil, principalmente quando o papai e a mamãe brigam muito. Isso acontece e até que eles fiquem bem, existe muito sofrimento, muita dor. Lembra de respirar. Lembra de respirar e trabalhar essa coisa da aceitação. As emoções ajudam a gente a entender o mundo, mas às vezes também ajuda a gente leva a gente a sofrer, faz parte. Mas se você aprender a lidar com elas, você vai ser mais feliz. E você vai ser um adulto mais maduro no futuro. Pode ter certeza disso. Não esquece a mensagem. Só é possível pensar depois de se acalmar. Isso é muito legal. É, muito legal. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Não são minhas, lembrando, Pedro Guilherme Lima Ramos, a quem nós dedicamos também esse trabalho. Contos da Minha Nuvem é o livro de Pedro. Quem dedicamos esse trabalho, não é mesmo? Muito legal. Olha, o Pedro é um menino incrível. Eu não sei se vocês sabem, mas o Pedro, quando escreveu essa história, tinha só 14 anos quando ele publicou esse livro. O Pedro não está mais aqui entre nós, né? O Pedro partiu em outras viagens, por outras galáxias, por outros espaços. Queremos agradecer carinhosamente a mãe do Pedro, Carla, porque cedeu os direitos para que nós pudéssemos contar as histórias do Pedro. E dizer para vocês que o Pedro está imortalizado através desse trabalho. Gente, muito obrigado por ter estado conosco durante esse trabalho, durante esse tempo em que a gente compartilhou essas histórias. Siga a gente lá nas redes sociais. Muito obrigado, todo o nosso carinho por termos compartilhado todos esses momentos, não é, Vânia? Isso aí. Curte a gente lá se você curtir. Isso. Beijo. Um beijo.